No último final de semana, o Vasco da Gama fez uma consulta ao staff de Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, para entender melhor a situação do jogador e suas projeções para a carreira em 2025. A consulta gerou grande expectativa entre os torcedores cruzmaltinos, que começam a especular sobre a possibilidade de uma transferência do jogador para o Gigante da Colina. Esse movimento é visto com bons olhos por muitos, já que Tiquinho tem se destacado no futebol brasileiro e seria uma adição de peso para o elenco do Vasco. Tiquinho Soares, que tem contrato com o Botafogo até 2026, é um dos principais atacantes do clube. Contudo, o jogador perdeu espaço na equipe titular após a chegada de Igor Jesus, que passou a ser a principal opção para o comando de ataque. Apesar dessa perda de espaço, Tiquinho segue sendo um dos grandes nomes do Botafogo, e o clube vê nele um jogador essencial para o futuro. No final da temporada de 2023, o Botafogo recusou uma proposta de 33 milhões de reais por Tiquinho, o que demonstra o alto valor do jogador no mercado. Porém, a atual temporada tem sido menos produtiva para ele, com menos minutos em campo, o que abriu espaço para discussões sobre seu futuro. A negociação, no entanto, não é simples. O Botafogo ainda não estipulou um valor fixo para a negociação, mas é sabido que o clube alvinegro não o considera um jogador negociável de imediato. Recentemente, o Santos e o Fluminense fizeram investidas, mas essas conversas não evoluíram para propostas concretas. O fato de o Botafogo não demonstrar um interesse imediato em negociar Tiquinho Soares deixa claro que o clube valoriza muito seu jogador, e isso pode dificultar as negociações. Apesar disso, o Vasco segue atento à situação e aguarda mais informações para decidir os próximos passos. O único atacante de referência no elenco do Vasco, atualmente, é Pablo Vegetti. O clube tem buscado reforços para o ataque, com isso, a consulta por Tiquinho Soares aparece como uma tentativa de encontrar um nome de peso para disputar a titularidade com Vegetti. Tiquinho Soares seria um excelente reforço para o ataque do Vasco, dada sua experiência no futebol brasileiro e seu histórico de gols importantes tanto no Botafogo quanto em outros clubes. Além disso, a sua capacidade de jogar em diferentes situações de partida o tornaria uma opção valiosa para o técnico Fábio Carille. No entanto, o Vasco sabe que a negociação por Tiquinho não será fácil, já que o jogador tem um alto salário e seu valor no mercado também é significativo. Um dos fatores que pode ajudar o Vasco a avançar nas negociações é a boa relação com o proprietário do Botafogo, John Testor. Essa proximidade pode abrir portas para uma negociação mais amigável entre os clubes, facilitando a chegada de Tiquinho ao Vasco. No entanto, antes de dar qualquer passo, o Vasco precisa entender qual será a vontade do jogador, já que ele tem contrato com o Botafogo até 2026 e pode ter outros interesses em sua carreira. Além disso, o clube cruzmaltino precisa avaliar se essa contratação faz sentido dentro da estratégia de reforço do elenco para 2025, levando em consideração o planejamento financeiro e o elenco atual. O fato de Tiquinho Soares ter uma grande identificação com a torcida do Botafogo também é um fator importante a ser considerado. A paixão da torcida alvinegra pelo atacante pode tornar a negociação ainda mais difícil, já que o Botafogo não gostaria de ver um ídolo de sua torcida sendo negociado com um rival. Essa identificação com a torcida é uma das razões pelas quais o Botafogo recusou a proposta de 33 milhões de reais no final de 2023, e é algo que o Vasco precisa levar em conta ao tentar convencer o jogador e o clube a aceitarem a transferência. Outro desafio para o Vasco diz respeito à questão financeira. Tiquinho Soares tem um salário alto, o que pode dificultar a viabilidade da negociação, especialmente em um momento em que o clube precisa gerenciar suas finanças com cautela. O Vasco precisará avaliar se é possível acomodar o alto salário do jogador em sua folha salarial sem comprometer outras áreas do elenco e seu planejamento financeiro para o próximo ano. Para isso, o clube precisará de uma estratégia bem definida, equilibrando a qualidade do reforço com a necessidade de manter a sustentabilidade financeira. Além disso, a presença do diretor executivo Marcelo Santana nas negociações tem sido um ponto positivo para o Vasco. Santana tem sido peça-chave na negociação com outros jogadores, buscando reforçar o elenco para 2025. Nesse sentido, a consulta por Tiquinho Soares também se encaixa na estratégia do clube de montar um time competitivo, que possa brigar por títulos e alcançar bons resultados nas competições que disputar. Alguns nomes já foram sugeridos pelo técnico Fábio Carille, e Tiquinho Soares se encaixaria bem nesse perfil, sendo um jogador experiente e com qualidade para liderar o ataque do Vasco. A direção do Vasco aguarda uma resposta do staff de Tiquinho Soares para decidir se avançará com uma proposta oficial. Caso o jogador demonstre interesse em se transferir para o clube, a negociação com o Botafogo pode ser iniciada, mas o Vasco precisará estar preparado para a difícil missão de tirar Tiquinho do clube alvinegro. O fato de o Botafogo ter resistido a propostas no passado e o valor que o clube vai exigir pela transferência certamente será um desafio a ser superado. A expectativa dentro do clube é que, nos próximos dias, novas informações sobre a situação de Tiquinho Soares possam ser obtidas, o que ajudará a definir se o Vasco fará uma proposta oficial.
O clube está ciente de que essa negociação pode ser uma das mais importantes do mercado para 2025, mas também um dos maiores desafios que a diretoria enfrentará no período. A consulta por Tiquinho Soares demonstra o interesse do Vasco em reforçar o ataque, mas o clube precisa ser cauteloso e estratégico, levando em conta todos os fatores envolvidos na negociação. A vontade do jogador, as condições financeiras do clube e a resistência do Botafogo serão determinantes para o sucesso ou fracasso dessa movimentação. O Vasco precisa garantir que essa contratação se encaixe dentro de sua estratégia para a temporada 2025, sem comprometer a saúde financeira e o equilíbrio do elenco. E você, torcedor vascaíno, acha que Tiquinho Soares seria uma boa contratação para o Vasco? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe os próximos capítulos dessa negociação que pode movimentar o mercado de transferências.